Bem, boa tarde aí a todos. Estamos nessa situação de cenário de pandemia, do coronavírus, mas nós temos que iniciar aí o semestre letivo de 2021. As aulas estão sendo retomadas na questão do ensino remoto, né? Então nós vamos utilizar aí o Moodle e também alguns recursos dentro do Moodle, para algumas tarefas e atividades para a gente desenvolver um bom andamento pedagógico da disciplina. Essa disciplina é uma disciplina que ela já existia na antiga matriz da engenharia de controle e automação, só com outro nome, né? Se chamava controle avançado. Na reformulação, na primeira reformulação que houve, né, e foi mantida para a segunda reformulação, nós pensamos que seria melhor chamar ela então de tópicos avançados em controle, porque aí você dá um pouco mais de liberdade para que essa disciplina ela tenha uma ementa variável e uma definição de acordo com o perfil do professor que estiver trabalhando nela. Para efeito assim, de registro junto ao MEC, na época eu estava no processo de atualização da matriz, atualização que junto aos conselhos do Instituto, né, ia passar pelo SEMP, Conselho Superior, e a gente estava com uma certa urgência de fazer isso. A ementa da disciplina acabou ficando praticamente a mesma ementa de controle avançado, só com algumas adaptações. Mas mesmo essas adaptações que nós fizemos, elas não poderão ser executadas assim, na íntegra em função do tempo que a gente tem disponível para trabalhar bem os conceitos de inteligência artificial e da aplicação da inteligência artificial dentro do controle de automação. A gente vai precisar fazer algum recorte nessa ementa original. Então eu coloquei lá no Moodle para vocês na informação geral a ementa da disciplina. No entanto, aquela ementa lá ela não vai ser totalmente seguida, né? Digamos que as partes mais importantes delas estão colocadas nessa apresentação de slides aqui, que eu vou passar para vocês. Então é uma disciplina que ela tem uma carga horária de 80 horas de aula. A gente tem uma equivalência disso na EAD de 20 semanas letivas. A gente não mensura isso em termos de horas como no presencial, porque uma hora no presencial não é compatível ou equivalente com uma hora na EAD, no ensino remoto. E a gente tem que considerar todo um cenário, né, de várias disciplinas, vários aspectos da vida cotidiana dos alunos, professores, etc. Então eu redimensionei essa disciplina para que a gente possa ter um bom aproveitamento dela ao longo do tempo. Mas se fosse no presencial, essa disciplina seria uma disciplina de 80 horas. Ela é uma disciplina que ela está posicionada no 10º período da matriz de engenharia de controle e automação. Existem, logicamente, alguns pré-requisitos para você poder adentrar ela, mas se vocês estão matriculados no acadêmico, é porque vocês cumpriram já esses requisitos. E é necessário ter uma ideia assim, de processamento de sinais, a parte de controle, né? São aspectos do laboratório de controle, talvez sejam aspectos bem relevantes para dar base para essa disciplina. E essa disciplina, ela pensando nela dentro do cenário do curso de engenharia de controle e automação, ela tem uma característica, como o próprio nome diz, de tópicos avançados, ou seja, tudo aquilo que não foi coberto pelas disciplinas clássicas, disciplinas padrão, dentro do curso de engenharia de controle e automação, poderia virtualmente vir a ser um assunto tratado aqui nessa disciplina de tópicos avançados. E o porquê, então, que a gente vai trabalhar aspectos de inteligência artificial aplicados a controle e automação? Nós vamos fazer isso porque, pelo meu perfil docente, e aí dentro daquela questão da ementa flexível que eu tinha dito para vocês, esse é o meu perfil de aperfeiçoamento. Então, o conhecimento que eu tenho dentro da inteligência artificial e dentro do controle e automação, fazendo uma mescla disso, entendendo que isso é algo que já tem algum tempo aí está sendo desenvolvido, mas é algo em implantação nos ambientes industriais, trazer um tópico que seja relevante para a formação de vocês enquanto engenheiro de controle e automação. Tratando basicamente duas finalidades de se usar a inteligência artificial para controle e automação. Uma delas relacionada à identificação de sistemas, né? Ou seja, a modelagem de sistemas dinâmicos que vocês devem ter visto em disciplinas anteriores, ela vai ser realizada agora com o uso de uma ferramenta da inteligência artificial, que são as redes neurais artificiais, e também o uso de inteligência artificial para controle de variáveis de processo, controle de processos dinâmicos. E para isso nós vamos utilizar uma ferramenta da inteligência artificial, que é a lógica fuzzy ou os controladores fuzzy.
Então nós vamos desenvolver ao longo dessa disciplina todo um percurso aí que envolve termos e conceitos, envolve se apropriar desses métodos de inteligência artificial e realizar simulações computacionais com vistas a gente ver a aplicação dessas ferramentas de inteligência artificial para essas duas finalidades de controle e automação, modelagem e controle de processo. Nós vamos tentar trabalhar isso com alguns dentro do contexto de processo contínuo, né? Variáveis como temperatura, pressão, nível, vazão, que são mais ou menos o contexto no qual eu tenho mais experiência, posso dar melhores exemplos. E ela é uma disciplina que ela tem também uma característica de ser desenvolvida assim, ela trabalha os termos dos conceitos, os métodos, a parte de simulação e presencialmente a ideia é que a gente pudesse aplicar e testar esses nossos sistemas de controle, esses nossos sistemas, modelos de identificação em sistemas reais, em protótipos que nós temos no laboratórios aqui do curso de controle e automação. A gente não sabe se vai ser possível ser feito isso dentro do semestre letivo de 2021, mas nós vamos tentar fazer o melhor possível aí. Então, a proposta da disciplina seria apresentar os principais métodos e esquemas de sistemas inteligentes. Esse termo, sistemas inteligentes, nós podemos entender que são certos sistemas dentro da inteligência artificial que eles têm certas características, né, e certos pressupostos os quais eles compartilham. Então, não é todo tipo de inteligência artificial que nós vamos ver aplicada a controle e automação. É um certo conjunto de métodos. E apresentar os principais paradigmas da inteligência artificial nesse campo de aplicação. Então, como eu diria, é um recorte, né? Eu vou começar falando para vocês sobre inteligência artificial de uma maneira mais ampla, mas a aplicação da inteligência artificial de uma maneira mais restrita a controle e automação, utilizando ali as ferramentas que historicamente, no contexto das pesquisas científicas e da tecnologia, têm agregado maior valor nesse tipo de performance, de contexto. Apresentar também estratégias de controle avançado, baseadas em controle fuzzy e controle preditivo, né? Tira essa parte de controle preditivo, que esse é um dos acertos que nós vamos fazer na EMEN, flexibilização e adequações, né? Por não ter tempo hábil para trabalhar. Então nós vamos trabalhar a parte de controle usando basicamente lógica fuzzy, controle fuzzy. Identificação de sistemas com o uso de redes neurais e modelos autoregressivos. Podemos trabalhar a parte principalmente de redes neurais artificiais como sendo modelos matemáticos que vão se ajustar a dados desses sistemas dinâmicos. Então, esse processo de estimação de parâmetros de uma rede neural a partir de dados de um sistema dinâmico é um método de identificação de sistema que tem como base encontrar um modelo matemático que descreve o comportamento do sistema a partir de dados coletados dele. Então, isso é uma outra forma de fazer modelagem de sistemas. Vocês devem ter visto isso no laboratório de controle de sinais. Identificação de sistemas com o uso de redes neurais e modelos autoregressivos, então, seria uma possibilidade. E a otimização de sistemas de controle via algoritmos genéticos, a gente pode também trabalhar esse tópico mais no final da disciplina, pensando na utilização desse terceiro paradigma da inteligência artificial, que possui também boas aplicações e bom desempenho para otimização de sistemas de controle, que é um aspecto que nem sempre é trabalhado dentro dos cursos de controle e automação, que é o aspecto da otimização, mas é uma coisa muito importante do ponto de vista de desempenho e da continuidade dos sistemas produtivos. Quando você vai para a indústria, você vê que o engenheiro de controle e automação é alguém que tem que zelar pela resolução de problemas de otimização na indústria, que é tentar fazer com que os sistemas funcionem da melhor maneira possível, o menor custo, maior lucro, o menor impacto ambiental, menor risco à segurança operacional e etc. Esse slide que eu coloquei porque é um slide que ele traz algumas representações gráficas aí que a gente tem a ideia de alguns desses paradigmas de inteligência artificial e sistemas avançados. Um deles ali é só uma brincadeira, né, mostrando um código de DNA mexendo no computador. Então isso aí seria uma representação gráfica dos algoritmos genéticos, mas na verdade os algoritmos genéticos nada mais são do que algoritmos ou softwares, né, de computador, são códigos computacionais, e eles são bioinspirados. E qual é essa bioinspiração dos algoritmos
algoritmos genéticos é que você possa utilizar ali os conceitos de evolução natural de Darwin e também de herança genética de Mendel para resolver problemas de otimização através desses algoritmos. Então, algoritmos genéticos nada mais são do que métodos de otimização. Então, eles querem maximizar ou minimizar algum critério sujeito a restrições diversas. E para fazer isso, ele utiliza um algoritmo que soluciona o problema de otimização, ou seja, encontra o valor ideal das variáveis de decisão a partir de operadores genéticos bioinspirados, né? Operadores de cruzamento, operadores de mutação, eles têm conceitos de indivíduos, gerações, função de adaptação como sendo a função objetiva do problema de otimização. Então, tudo isso está dentro do contexto dos algoritmos genéticos. As redes neurais artificiais, vocês vão ver essa propagação de sinal da esquerda para a direita através de vários nós de uma rede interconectada, ela é bioinspirada nas redes neurais naturais. Então, as redes neurais naturais são a interconexão de células nervosas, que são os neurônios, e uma propagação de sinais elétricos através das conexões dessas redes de neurônios. Então, assim como as redes neurais naturais existem, o ser humano criou as redes neurais artificiais inspiradas nessas redes neurais naturais. E para que ele desenvolveu esse tipo de ferramenta de inteligência artificial? Para tentar emular uma certa característica do ser humano, que seria a capacidade de raciocinar de maneira aproximada, de generalizar e, de última instância, de aprender. Bem, professor, então você está dizendo que os sistemas computacionais podem aprender? Bem, existem diversos tipos de algoritmos de aprendizado para esses sistemas computacionais, para modelos matemáticos de redes neurais. Então nós vamos ver um certo tipo de aprendizado e nós vamos ver um certo tipo de algoritmos de aprendizado e algoritmos de treinamento dessas redes neurais artificiais. Com qual objetivo? Com o objetivo de aplicação dessa rede neural na identificação de um sistema dinâmico que nós desejamos controlar, nós desejamos simular, nós desejamos prever o comportamento dele. Aí em cima vocês vão ver algumas figuras geométricas como trapezoides, né? Com títulos ali de frio, morno, quente, e mostrando que existe interseção entre esses conjuntos. Essa ideia ela foi lançada mais ou menos na final da década de 60 por Loftus Zadeh, foi o cara que inventou os chamados conjuntos fuzzy e lógica fuzzy. Então Zadeh criou os conjuntos fuzzy, criou a lógica fuzzy para tratar imprecisão. Então é basicamente isso, né? Uma informação ela pode ser imprecisa, ela pode um determinado dado pode pertencer a dois conjuntos simultaneamente, porém com níveis diferentes de pertinência. Então aquele conceito básico da matemática elementar que a gente estuda lá no fundamental, com aqueles clássicos diagramas de Euler e Venn, que diz que um elemento pertence 100% ou não pertence, né, no caso 0%, a um determinado conjunto, ele é quebrado quando Zadeh diz que existe uma função de pertinência, que ela é uma função contínua ou discreta, mas com um intervalo e que o valor dela se modifica em função da posição de um determinado elemento no universo do discurso, que é coberto pelos subconjuntos ou pelos conjuntos que ele chamou de conjuntos fuzzy. Fuzzy vem de uma palavra em inglês que quer dizer vago, impreciso, nebuloso. Então, quando você traduz para português, normalmente se fala de controlador nebuloso, que é o controlador que utiliza a lógica dos conjuntos fuzzy propostos por Zadeh. Essa figura de baixo é a figura de um controlador preditivo. Nós não vamos trabalhar isso na disciplina, mas tem a parte aí de mecanismos de otimização, um diagrama de bloco representando a planta que vai ser controlada por esse controlador. E o controlador é basicamente um modelo interno de uma planta associado com um algoritmo de otimização para poder manipular ali, a variável manipulada é o sinal de controle que modifica a variável de entrada da planta. Então ele submete esse sinal de controle tanto à planta real quanto ao modelo interno e se antecipa a um desvio que pode vir a ocorrer utilizando essa dinâmica interna do modelo, ou seja, o modelo reage antes da planta.
Com essa informação antecipada, ele modifica o sinal de controle a partir desse algoritmo de otimização e corrige a variável de saída, né, para que ela possa acompanhar a referência. Então, sistema de controle de alimentação, porém, utilizando um controlador preditivo, um controlador que prevê o erro e se antecipa a ele, utilizando para isso um modelo interno e um algoritmo de otimização. Digamos que a maneira correta de se fazer isso. A maneira aproximada é o que vocês viram lá na teoria de controle clássico, que é a ação derivativa dos controles proporcional, integral e derivativo. Vou mostrar aqui alguns livros que são interessantes para a gente trabalhar essa questão da inteligência artificial em controle e automação. Primeiro, os livros que são mais de fundamentos de redes neurais, no livro do Kovacs, esse primeiro à esquerda, no canto superior, caminhando aí, passando pelo Hayek, que é um livro de princípios e prática. Na verdade, o Hayek é um cara da área de processamento de sinais, mas ele tem muito material de redes neurais artificiais, então ele montou esse livro que hoje em dia é considerado uma bíblia de redes neurais. Eu não gosto de usar ele muito como texto base, não, porque ele tem uma abordagem muito estocástica e eu não gosto muito disso. E a gente vai também para o livro do Braga, que é mais ou menos um livro de fundamentos ali, parecido com o livro do Kovacs. Também está correta a linguagem, a matemática. Dizem que ele é um pouco mais simples do que o livro do Kovacs, mas eu particularmente acho o livro do Kovacs muito bom. Eu estudei redes neurais nesse livro, porque na época que eu estudei não tinha nenhum dos outros dois. E esse livro do Kovacs, quanto mais eu vejo ele, mais eu acho ele interessante. Assim. Ele tem coisas que a gente vai descobrindo aos poucos, ler uma vez, duas vezes, três vezes, a gente vai compreendendo cada vez melhor ele. Ele antecipou muitas coisas que eu percebi depois na prática, quando eu tive que utilizar redes neurais para identificação de sistemas no meu programa de pesquisa na graduação. Na minha monografia de graduação foi em cima disso. E eu vou tentar passar um pouco dessa experiência para vocês. E livros já aplicando inteligência artificial, redes neurais, controle fuzzy e alguns sistemas especialistas também, em controle e automação. Dos três aí, eu prefiro esse livro do Mário Massa Campos e Caco Sato, que é esse com verde e amarelo aí, que são dois engenheiros do CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, e eles mostram aplicações desses paradigmas de inteligência artificial em problemas práticos da indústria do petróleo, na experiência de vida deles. Eles trabalharam com auditoria de malhas de controle na indústria durante muito tempo. Em alguns momentos eles precisaram usar lógica fuzzy, usar redes neurais, usar sistemas especialistas para controle de variáveis de processo, para identificação de sistemas e gerenciamento de alarmes e outras coisas. Esses outros dois livros vocês podem pesquisar na internet informações sobre eles. Eu também teria mais algumas informações a passar, mas para o vídeo não ficar muito longo, fica por conta de vocês darem a pesquisar. Dentro da parte de controle e modelagem fuzzy, esse livro do Marcelo Godoy Simões e do Ian Shaw é um livro muito bom. Ele é uma tradução do livro em inglês, que tem basicamente informação que está no título dele, né? Ensina como fazer modelagem fuzzy e controle fuzzy. Eu diria que a parte melhor desse livro é a parte de controle fuzzy, que dá alguns exemplos na área de automação, explica algumas questões de ordem prática, assim, de controle fuzzy, que em outros tipos de literatura ficava uma coisa meio confusa, assim, não muito legal. E eu utilizo ele como referência para alguns slides que eu preparei para a aula de lógica fuzzy para vocês. Esse livro aí, para quem tiver interesse em controle preditivo, é um livro base do Camacho e Bordões. Eu tinha a xerox desse livro, eu acho que agora ele tem na biblioteca, mas em capa vermelha, se não me engano, talvez só uma edição em volume em capa transparente. Eu diria que ele é um livro um pouco denso, né? Principalmente do segundo, terceiro capítulo para frente, ele já fica bem difícil de acompanhar, mas o primeiro capítulo dele dá para acompanhar. Então a ementa de disciplina é trabalhar a parte de redes neurais artificiais e modelos autorregressivos para identificação de sistemas. Modelos de redes neurais vão ser um assunto que a gente vai trabalhar. Os algoritmos de treinamento desses modelos de redes neurais. A utilização para modelagem de sistemas dinâmicos e estudos de caso. Modelos autorregressivos, parâmetros, métodos matemáticos, aplicação com dados de processos. Tudo isso a gente vai ver
Vamos utilizar também lógica fuzzy, conjuntos fuzzy e elementos do sistema fuzzy, exemplos e estudo de caso, tudo isso para fundamentar a implementação computacional disso. Nós vamos chegar a fazer esse tipo de coisa, testar e simular esses sistemas fuzzy, ver quais as vantagens deles comparados aos sistemas de controladores PID, por exemplo. A utilização de certos softwares é um aspecto importante da disciplina, né? O MATLAB é uma ferramenta computacional com vários toolbox. Ele tem um toolbox de redes neurais, tem um toolbox de algoritmo genético, tem um toolbox de lógica e controle fuzzy. Então nós vamos utilizar essas ferramentas, essas funções do MATLAB. Vamos usar o ambiente Simulink também para a gente poder testar nossos sistemas inteligentes para controle e automação. E vamos utilizar o Simulink, né, para fazer essa simulação do sistema de controle avançado baseado em inteligência artificial. Quando a gente entra na parte de mexer com os protótipos físicos que nós temos lá no laboratório, se a gente chegar a fazer isso, a gente faz a integração do MATLAB, né, que é o software de simulação que nós vamos utilizar, de implementação dessas estratégias, com o hardware. E para isso a gente tem que trabalhar um pouco com a questão de integração de sistemas, logicamente em função da tecnologia que a gente está utilizando. Então, instrumentos Field Bus, por exemplo, lá na torre de destilação, é um protótipo que eu costumo usar bastante, e a integração bastante facilitada dele com o MATLAB através do protocolo de comunicação OPC, estabelecendo uma ponte entre um servidor OPC e um cliente OPC, para que a gente possa tanto fazer aquisição de sinais da planta, quanto enviar sinais para a planta e testar nosso sistema de controle, nosso sistema de monitoramento, baseado em inteligência artificial. A gente vai testar o desempenho desses controladores desenvolvidos, né, como sempre, através dos critérios típicos que a gente usa para testar sistemas de controle. E aí as considerações finais, né, não dá para a gente fazer uma interação aqui nessa, digamos assim, mini videoaula, né, mas as minhas perspectivas, minhas expectativas relacionadas a esse momento é que, apesar de tudo que a gente está vivendo, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho remotamente. Eu vou estar disponível, vou tentar fazer o máximo possível para poder passar para vocês uma experiência de conhecimento, de método, de ciência a respeito de controle avançado, para complementar a formação de vocês enquanto engenheiros de controle da automação. A gente vai pensar aí nas questões de avaliação, trabalho, da disciplina, mas à medida que a gente for desenvolvendo, caminhando, a gente vai estabelecer melhor isso. Bom, obrigado e até a próxima.